Boa noite, Jailson. Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos das demais instituições. Testando, alô, alô. Agora. James, fale, por favor, aí. Testando, boa noite a todos. O meu amigo Edinho, da Associação Espírita Humberto de Campos, está nos dando a sua honra na presença do estudo da obra Primícias do Reino. Seja bem-vindo, Edinho, ao nosso digníssimo irmão Genaro Santos, Dona Reginalva, Senhora Isabel, Fernanda, enfim. Eu percebi que testei que ouvi também, ouvi bem. Ok. Rita Tavares. Isso faz parte dos... Boa noite, Rita. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Isso, faz parte dos iniciais. Bem, já estamos aqui. Aí, periodicamente, gente, nós iremos habilitar pessoas que estão entrando, tá bom? Então, que permitir. Se o Everaldo Santos. Eu não estou vendo você, Jairus. Isso, tá vendo mesmo. Está desativada a câmera. Eu quero olhar para você, Jairus. Isso. Tá bom aqui, então, ativamos aqui. Estamos vendo bem. Isso. Então, podemos começar, né, James? Temos números aqui. Hoje estamos aqui na sala, aqui, agora, nesse momento. Deixa eu ver aqui quantos temos. Estamos aqui hoje na sala. Bem, lá no YouTube já temos aqui 6 pessoas aqui no YouTube, né, no chat do YouTube. Eu imagino que as pessoas que estão no YouTube não estão aqui conosco aqui no Google Meet. Eu imagino que não estão ao mesmo tempo nas duas salas, né? Nos dois momentos. Então, tenho aqui 6, aqui também interagindo aqui conosco. Deixa eu ver aqui o chat. Chamada. Você permite que o Google colete informações sobre essa chamada? Não tem problema nenhum, né? Deixa eu cancelar aqui, que não sei o que essa informação, mas tudo bem. Então, já estamos aqui, já. Estamos no 3K e aqui nós temos quantos? Temos 9. Somos 9, incluindo com nós dois por enquanto, né? Deixa eu dar uma chamada lá no grupo também. Mais uma pessoa chegando, Angélica Conde. Boa noite, querida Angélica, seja bem-vinda. Bem, então estamos aqui com números. Depende de você, James. Quer que começar? Vamos começar.
20 horas. Muito bem. Então, mais uma vez, amadas e amados que estão presentes, boa noite. Que Jesus, nosso irmão mais velho, nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, e que a querida Amélia Rodrigues e a equipe de valorosos companheiros espirituais, que com certeza também estão à frente desse trabalho de amor, eles, diferentemente de nós, são muito bem organizados, muito bem... De nós, eu digo porque geralmente não temos a mesma organização que eles têm, né? Esses companheiros valorosos sabem como fazer. Então, eles estão dando um acesso, o suporte necessário para todos nós. Então, para que possamos já estar ainda mais em sintonia com eles, chegando aqui, mais uma vez, Ulisses, seja bem-vindo. Gente, eu comentei com vocês, né? Periodicamente, vão estar aqui habilitando pessoas que vão chegando, né? Chegando um pouquinho atrasado, mas é isso mesmo. Simone aqui também, chegando. Sim, James, então, você gostaria de fazer as considerações iniciais? Ou fazer a prece inicial? Tá no mudo o microfone, James. Vamos iniciar com a prece inicial, convidando a todos a nos conectarmos com a divina presença dos mensageiros do mundo maior, que sejamos conduzidos, os companheiros que está compartilhando com todos nós esta obra notável, Primícias do Reino. Jesus sempre tem nos convidado a mergulharmos na inteireza do nosso mundo íntimo, através da oração silenciosa da alma. Jesus guia o modelo da humanidade, que seja esta grande bússola de orientação para todos nós. Que sejamos agraciados pela presença divina dos nossos mentores espirituais, de cada um de nós, ora presente neste grupo. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito boa noite, meus caros amigos. O meu amigo Ulisses Bezerra, prazer em revê-lo, meu amigo Bezerra, a todos vocês, a Luísa, a Dona Rita, enfim. Eu vou fazer alguns comentários introdutórios para, mais adiante, falar sobre a justificativa do médium, a explicação que ele irá nos apresentar, porque a produção do livro Primícias do Reino, e depois vamos fazer uma leitura e um comentário do prólogo, que também é a justificativa desta produção, desta obra-prima, que é Primícias do Reino. Em fevereiro de 2013, eu estive no Caminho da Redenção, a convite de dois grandes trabalhadores desta conceituada instituição, Caminho da Redenção, e eu fui convidado para apresentar o estudo do Evangelho, e o Centro Espírita Caminho da Redenção tem um estudo da obra Amélia Rodrigues. Isso em 2013. E naquela ocasião, eu comecei a me debruçar mais atentamente na série de obras que Amélia Rodrigues já tinha psicografado. Quando foi em 2016, no Carnaval de 2016, eu me encontrava no nosso sítio, na região metropolitana de Salvador, e estava fazendo uma análise da obra Primícias do Reino, onde eu cruzei com as informações psicografadas por Chico Xavier do livro Boa Nova. O livro Boa Nova e o livro Primícias do Reino, eu considero duas grandes obras que falam de uma forma brilhante e maravilhosa
pegadas do Cristo na Terra. E naquela ocasião, eu iria pegar o livro Primícias do Reino e transformar cada capítulo, que são 20 capítulos, em imagens para a apresentação de um seminário em nossas palestras e simpósios. Mas, diante desta pandemia, resolvemos, junto com o Canteiro de Fraternidade, esta instituição, tendo como um dos diretores o nosso amigo Jailson, de realizarmos o estudo desses 20 capítulos. Hoje, nós vamos falar da justificativa de Divaldo, como Divaldo produziu a obra e por que Amélia Rodrigues iria apresentar esta obra. Sabemos que Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, esse era o nome dela. Ela nasceu na fazenda Campos da Freguesia de Oliveira dos Campinhos, que é um distrito pertencente ao município de Santa Amaro, conhecido como Santa Amaro da Purificação. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, conhecida como Amélia Rodrigues, ela nasceu no dia 26 de maio de 1861. Ela certamente se dedicou à literatura, ao jornalismo. Ela publicava artigos no jornal chamado Mensageiro da Fé. Ela escreveu peças, ela era teatróloga, e ela era considerada uma poetisa por excelência. Em fevereiro de 1961, quando se comemorou os 100 anos de nascimento desta poeta baiana, o governo, na época, o governo do estado da Bahia, em homenagem ao centenário de nascimento de Amélia Rodrigues, iria criar um município cujo nome desse município se chama Amélia Rodrigues. Ela iria desencarnar em agosto do ano de 1926, aqui em Salvador, aos 65 anos de idade. E, ao retornar ao mundo espiritual, Amélia Rodrigues começou a produzir obras fascinantes, todas elas direcionadas para este grande peregrino da esperança. A primeira obra que a Amélia Rodrigues iria psicografar através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em 1967, que é Primícias do Reino. Em 1971, ela iria apresentar o livro Luz do Mundo. 1977, outra obra que o Divaldo comenta muito, Quando Voltar a Primavera. Em 82, ela vai nos apresentar uma das obras mais fascinantes da década de 80, que é Há Flores no Caminho. Em 87, Joana vai falar sobre as pegadas de Jesus, quando nos presenteia com esta obra psicografada, Pelos Caminhos de Jesus. Em 93, ela irá escrever um livro, Trigo de Deus. Em 97, Dias Venturosos. E no ano 2000, quando se completou 2000 anos do Evangelho no Cristo, Amélia Rodrigues apresenta esta obra notável chamada Até o Fim dos Tempos. Em 2008, A Mensagem do Amor Imortal. Em 2012, Vivendo com Jesus. Portanto, essas foram um breve histórico de Amélia Rodrigues para quem não conhece. Hoje, nesse primeiro estudo, nós vamos apresentar a explicação, a justificativa, e na próxima semana vamos entrar, propriamente dito, no primeiro capítulo do livro, que é um respingo histórico. Primeiro eu vou fazer uma leitura
e após a leitura vamos abrir para os devidos comentários de todos vocês. Mas hoje vamos ver como o Divaldo iria produzir esta obra naquele contexto da década de 60, em 1967. E ele diz assim, explicando: atendendo às sugestões dos benfeitores espirituais, encorajo-me a esta explicação. Com a desencarnação repentina de um irmão, no dia 24 de junho de 1944, em Feira de Santana, estado da Bahia, nossa cidade natal, e uma série de acontecimentos dolorosos, fui levado por mãos generosas a travar conhecimento com devotada médium espírita, Dona Ana Ribeiro Borges, Naná, que, por sua vez, me conduziu às primeiras sessões mediúnicas, onde a psicofonia espontânea desabrochou em mim. Católico, praticante, durante muitos meses relutei entre a antiga convicção religiosa e as elucidações claras que o Espiritismo me oferecia sobre os problemas da vida, as origens do ser, as provações, o destino, através da reencarnação. No segundo momento, nós vamos abrir para a participação de todos vocês. Transferindo residência, vai dizendo o Divaldo, transferindo residência logo depois para Salvador, por volta de 1947, por orientação dos devotados amigos espirituais, no estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, bem como nas demais obras da codificação, refiro-me ao estudo e não à leitura. Aqui ele já faz uma breve consideração. Ele vai dizendo, refiro-me ao estudo e não à leitura, pura e simplesmente, porquanto, desde as primeiras horas, esses abnegados instrutores do mundo espiritual, ele sempre está falando no plural, esses abnegados instrutores, referindo-se à obra kardeciana como profunda e excelente excelência, essas que ao mesmo constataria lentamente através dos anos, dedicando-lhes o estudo sistematizado e carinhoso durante toda a vida. Em março de 1947, estando em viagem de férias, na residência de confrades amigos, na cidade de Aracaju, fui convidada a proferir alguns comentários na sessão hebdromandária da União Espírita Sergipana, convite esse feito pelo seu então presidente. Era a primeira vez que me apresentava em público e dominado por compreensível constrangimento. Demorei-me impossibilitado de proferir uma única palavra. Imagine só, não é? 1947 para 2022 são mais de 60 anos e hoje ele é o Paulo de Tarso do século XXI. Embora o número de pessoas presentes não excedesse a 15, naqueles minutos de tormento íntimo que parecia não ter fim, vislumbrei a presença de um espírito amigo e escutei-lhe a voz abençoada em tom incisivo. Falaremos por ti e contigo. Imediatamente, destravaram-se-me a língua, a voz, e emocionada e severamente falei por quase 40 minutos. Assim, me iniciei nas singelas tarefas da exposição evangélica e doutrinária, a
que, a mercê de Deus, me encontro vinculado até o momento. Todas as vezes que era convidado para tecer comentários sobre o Evangelho, sempre tive a impressão de ver os cenários dos acontecimentos, as personagens, como numa tela de cinema. Eu vou traduzir a linguagem da década de 60 para a linguagem do século XXI. Imagens cinematográficas que estava sendo passado diante da visão espiritual do Divaldo. E embora o vocabulário muito limitado, sob a forte inspiração que me dominava nesses momentos, era e me possível descrevê-los e produzir os diálogos expressivos e narrativas emocionantes e vivas, vezes outras, para minha própria surpresa, sentia-me como que momentaneamente fora do corpo físico, enquanto falava automaticamente, como ainda hoje acontece, sentia-me um espectador, não produzindo qualquer esforço mental, de inteligência ou memória, durante todo o tempo da palestra, surpreendendo-me com as citações e o conhecimento de fatos que, no estado normal, lhe são inteiramente ignorados. Em 1949, vai dizendo Divaldo, estando na cidade de Muritiba, que é uma cidade no interior da Bahia, cidade próxima desta capital, na residência dos confrades senhor e senhora Rafael Veiga, em uma sessão presidida pelo co-idealista Abel Mendonça. Eu vou dar uma adenda aqui do nosso querido Abel Mendonça, que meu pai teve o prazer de conhecer. Ele foi um grande baluarte do movimento espírita na Bahia e foi uma das pessoas que muito contribuiu junto com Divaldo naquela época. Pela primeira vez senti imperiosa vontade de escrever, vontade essa acompanhada de estranha sensação no braço, bem como de uma ansiedade de difícil descrição. Providenciados papel e lápis, escrevi então, dominado pelo mesmo estado de espírito, com celeridade, tendo começo, nessa ocasião, despretensiosa, involuntariamente, a faculdade psicográfica de que me encontro investido. Eram os primeiros momentos da psicografia de Divaldo, peso no seu braço, todas as sensações da aproximação das entidades que, ao longo da sua vida, utilizaria o médio como esta caneta dos benfeitores do mundo maior. E, através da psicografia do Divaldo, ao longo desses últimos 60 anos, ele iria produzir uma série de obras sobre a égide e a inspiração de todas essas entidades espirituais que se utiliza da sua faculdade. Anos mais tarde, à medida que o exercício normal da faculdade mediúnica, nas sessões semanais do Centro Espírita Caminho da Redenção, me ensejava melhor desenvoltura. Os amigos espirituais, e ele sempre está falando aqui, na sua explicação, na década de 60, Divaldo era um jovem, e ele estava sendo vislumbrado de uma forma transcendental das realidades, das diversas moradas, das realidades desses espíritos, que eram uma pleide de espíritos que estava dando um apoio. Certamente, eu vejo que todos sabem que a Joana de Ângeles arquitetou e planejou o processo reencarnatório de Divaldo, que a gente pode falar isso no transcorrer do estudo, algumas nuances do processo que o Divaldo passou no mundo espiritual antes de reencarnar, para ser
esta grande antena na Terra, captando as mensagens dessas entidades espirituais. Ao término de cada reunião mediúnica, ditava uma página de comentários sobre o ocorrido durante os trabalhos, concitando-nos a todos invariavelmente ao estudo e à prática do espiritismo, sem qualquer jaça, consoante os ensinos substanciais de Allan Kardec. No mesmo ano, aí ele vai dizer que no mesmo ano, em 1949, como já proferisse no Centro Espírita Caminho da Redenção, pequenas palestras evangélicas e doutrinárias do Espiritismo, sob a inspiração desses mesmos abnegados amigos espirituais, aos quais devo as melhores instruções da minha vida, o melhor carinho e o mais constante assistência, surgiram esses benfeitores assíduos o trabalho de comunhão com a infância menos favorecida, surgindo os planos para a Mansão do Caminho, que foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1952, sob a inspiração e a orientação de todos esses espíritos que já vinham trabalhando com Divaldo. Agasalhando na atualidade, é um núcleo ainda onde se ergue 10 lares famílias, 82 crianças, sem pais, Franco, que é nossa abençoada oficina de amor fraternal. Ele descreve aqui o contexto daquela época, da década de 50. Hoje já não existe mais essas residências das tias com as crianças. Mas eu me lembro que na década de 80, quando eu ia à Mansão do Caminho, na época dos encontros das juventudes, eu cheguei a visitar algumas casas dessas tias e hoje tem alguns companheiros que trabalham na mansão e que foram os filhos adotivos de coração do Divaldo, e que muitos desses são conhecidos de todos nós. Muitas e reiteradas vezes, amigos e confrades, nestes anos de pregação espírita e evangélica, têm-me solicitado trasladar para a letra de forma as palestras proferidas, ou escrever os termos abordados na impossibilidade de fazer, reconhecendo as dificuldades da arte de escrever. Ele vai dizer que, naquela época, ele tinha uma dificuldade na arte de escrever. Jamais acalentei qualquer aspiração nesse particular. Naquela época, que já se vai mais de não sei quanto, mais de meia década, não passava pela cabeça dele que ele seria, hoje, não é? Em pleno século XXI, a editora Leal, que é a editora responsável pela produção de todas as obras psicografadas por Divaldo, já foi para 10 milhões de livros, já foi vendido mais de 10 milhões de livros em várias línguas. E uma infinidade de espíritos de várias hierarquias já psicografou através do Divaldo. E naquela época ele não imaginava que o seu futuro seria essas grandes obras que certamente se tornaria pérolas, grandes bússolas na orientação do Evangelho do Cristo na Terra, na mente e no coração de todos nós. Qual acontece nas palestras, a produção escrita por meu intermédio é sempre ditada pelos benfeitores desencarnados. Há menos de um ano atrás, a devotada amiga espiritual Amélia Rodrigues, que na Terra foi abnegada e instruída mestra, informou-me que oportunamente reuniria material para um pequeno livro estudando diversos temas antes abordados em palestras. Algumas dessas palestras, por ela mesma, inspiradas ao lado de Manuel Viana de Carvalho, que foi considerado, no início do século XX,
um dos grandes oradores da doutrina espírita. Viana de Carvalho foi conhecido pela sua grande eloquência, o orador por excelência. Imaginem vocês, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues e Manuel Filomeno de Miranda, inspirando Divaldo, não é, Ulisses? Naquela célebre experiência na África do Sul, em Botsuana, que isso aí é para outro assunto, e que Viana de Carvalho iria dizer: dispense o médio tradutor, porque eu vou realizar palestra através de você, você não vai precisar ter a tradução do inglês para o português, porque o tradutor, Divaldo dizia algo e o tradutor passava para o público de forma diferente. E foi Viana de Carvalho que iria interferir. Deixe que eu vou falar diretamente através de você. O que eu estou narrando está bem explicado no livro Semeador de Estrelas, produzido por a nossa querida agora Sueli Caldas Schubert. Então, Viana de Carvalho e outros lidadores da esfera espiritual. E bondosamente ditou por psicografia todas estas páginas, na presença dos frequentadores das sessões mediúnicas do citado Centro Espírita Caminho da Redenção, agora reunidas em volume, profundamente reconhecidos ao Mestre Jesus por todas as dádivas que nos foi apresentada. Ou seja, essa é a justificativa explicação do médium. Vocês ouviram a explicação do médium, as dificuldades que o médium passou, as dúvidas, as incertezas que o médium tinha, tanto quanto qualquer um de nós, o próprio Chico Xavier. Houve momentos que ele também teve essas dúvidas, ele iria questionar o próprio Emmanuel, até quando ele continuaria produzindo, até quando ele continuaria psicografando. Então, essa foi a explicação do médium. Agora, vamos observar a apresentação do espírito Amélia Rodrigues. Por que Amélia Rodrigues iria apresentar esta obra e qual foi a fonte fidedigna, segura? Porque uma obra mediúnica de um quilate deste, certamente não é um fake news. Certamente, de onde Amélia Rodrigues pincelou esses respingos históricos de momentos significativos em que Jesus esteve entre todos nós. Eu vou ler o prólogo e depois eu vou abrir aí para alguns comentários. Nesse vigoroso e expressivo diálogo, vai dizendo o espírito Amélia Rodrigues, nesse vigoroso e espírito diálogo, defrontam-se dois reinos em litígio, o material e o espiritual. Aqui ela já vai afirmando qual é a proposta, meu amigo Ulisses, do livro, não é? Ela vai dizer, já nos capítulos finais do Premissas do Reino, é o alfa e o ômega. Este mundo de litígio ainda continua em litígio. Esses dias atuais, onde nós estamos mergulhados em um dos momentos mais delicados da evolução das raças humanas. Esse livro foi produzido na década de 60, mas ele é altamente atualizado diante do contexto da vivência, do drama, do medo, deste monstro invisível chamado coronavírus, que não mede e não analisa se é da classe alta, se é da classe